Fala pessoal, tudo bom? Felipe Arraes aqui de novo. O assunto da vez é fundos de investimento. Você conhece? Sabe se esse instrumento tem vantagens para sua carteira ou somente temos aquelas desvantagens que muito se fala por aí? Vamos descobrir tudo no vídeo de hoje. Vem comigo! E antes de seguir aqui no vídeo, não deixe de deixar aquele seu joinha, se inscrever no canal da Speech para o YouTube te entregar mais conteúdos como esse. Aproveito para te convidar para me seguir também nas redes sociais, Felipe Arraes. Até rimou, hein? Não foi planejado. Então aqui eu vou fazer um passe de mágica com a edição e a gente vai mudar a luzinha para começar a trazer o conteúdo do vídeo de hoje. Vamos lá? 1, 2, 3 e voa lá! Uau! Passe de mágica. Começando com as vantagens, né? Vamos começar com, sabe aquela coisa? Começa com a boa notícia, com a má notícia. Vamos começar com a boa notícia hoje. Vantagem de se investir através de fundo. Primeiro, vamos colocar todo mundo na mesma página, que muita gente generaliza. Fundo de investimento é bom? O fundo de investimento, ele é um veículo que te possibilita acessar algumas coisas. Você tem fundos de investimento em ações, fundos de investimento multimercado, fundos de investimento de renda fixa, cada um com seu propósito específico, com seu estilo, com seu jeito. Tem bons fundos de ações na indústria, assim como tem péssimos fundos de ações da indústria. Normalmente, como tudo na vida, se a gente tem alguma experiência ruim com algo, a gente tende a generalizar. Então, se você provou sushi pela primeira vez naquele rodízio da churrascaria, provavelmente não foi o melhor sushi que tem à disposição para você provar. E aí você pode sair enviesado. Putz, sushi é ruim, né? Mas vai num bom restaurante japonês, que eu tenho certeza que a experiência é outra. Então, obviamente, temos que lidar com isso. Bons e maus exemplos da indústria de fundos de investimento. Se fosse realmente muito fácil encontrar os bons fundos de investimento, eu acho que eu estaria sem emprego hoje, né? Eu como especialista da Speech em análise de fundos de investimento. Mas dá sim para garimpar excelentes fundos para que os nossos assinantes tenham carteiras robustas com todas as vantagens que esse instrumento pode trazer. Então você já está entendendo que eu tenho um viés aqui de trazer vantagens e desvantagens, mas para bons fundos as vantagens acabam pesando mais. Vamos começar por elas. Primeiro, comodidade. Eu acho que esse é o ponto que todo mundo já concorda e entende. Eu vou delegar para uma equipe profissional a tomada de decisão. Então eu não preciso gastar o meu tempo ali abrindo o balanço da empresa, trabalhando um rebalanceamento de carteira. Ah, não, Petrobras tem que ser um pouquinho maior do que Vale, aí Petrobras subiu demais, eu preciso vender um pouquinho para ajustar e manter aquela carteira balanceada. O estresse, sai uma notícia no jornal, você, caramba, vendo, aumento a posição, o que eu faço? Você está delegando para um profissional se estressar com isso, enquanto você foca em seguir tua vida, em ser um bom advogado, um bom arquiteto ou arquiteta e assim por diante. Além disso, tem uma baita comodidade na hora de declarar o imposto de renda, né? Que é chato. Eu odeio lidar com leão, é trabalhoso, mas, como a gente diz por aí, só paga imposto quem lucra. Então, faz parte da vida do investidor lidar com o leão. Agora, se essa luta anual contra o leão pudesse ser um pouquinho mais simples, poxa, bacana, né? Tira um estresse ali dos seus ombros e você pode ali, novamente, ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta. Fundo de investimento retém todo o imposto na fonte. Então, no dia que você diminuir alguma posição, já está retido na fonte bonitinho. O seu trabalho na hora de declarar imposto de renda vai ser simplesmente apontar os valores que a corretora já te entrega ali no informe de rendimentos. Fundo tal, CNPJ já está ali, Ctrl C, Ctrl V, o valor que eu tinha no ano passado, o valor que eu tenho nesse ano, CFNI, acabou. Bem simples, muito prático de fato. Segunda vantagem é o acesso e diversificação. O acesso que eu trouxe aqui é o acesso a operações restritas, que nós, pessoas físicas, talvez não tenhamos condições de acessar. Um exemplo bastante pertinente e recente que eu gosto de trazer é o que aconteceu no ano de 2022. Foi um ano onde fundos multimercado ganharam muito dinheiro e era um ano bem difícil, né? É bom destacar isso. Um ano de política monetária mais apertada, as maiores economias do mundo subindo taxa de juros. Gestores multimercado no Brasil ganharam muito dinheiro com esse movimento dos juros nos Estados Unidos subindo. Poxa, mas como que eu ganho dinheiro com os juros dos Estados Unidos subindo? Eu preciso estar vendido no preço unitário de títulos de renda fixa internacional. É algo difícil. Você até tem algum meio ou outro, ou até você acha um jeito mais criativo de repente comprar um ETF inverso lá fora, mas para fazer com eficiência esse movimento e ganhar um dinheiro que seja relevante, você precisa ter uma dosagem certa de alavancagem,
você precisa às vezes trabalhar com derivativos, é algo extremamente difícil. Então os gestores capturaram esse movimento na veia e tiveram ali principalmente um primeiro semestre maravilhoso com esse movimento. Num semestre onde estava tudo caindo. Bolsa brasileira, você tinha commodities ali subindo até, trazer um exemplo de uma classe que até se valorizou, mas que não está muito presente na carteira de investidores, mas renda fixa apanhou, ações como eu já disse, imobiliário. Então quem tinha ali um bolsão de fundos multimercado, de repente teve ali um alento na carteira, de algo que estava segurando um pouco o baque. E esse tipo de operação mais restrita acontece em várias outras classes, né? Fundo que opera renda fixa, risco de mercado, vai estar ali esticando o duration, diminuindo o duration, ficando vendido num vértice de um título de inflação curta, enquanto compra uma inflação longa, que é a famosa operação de inclinação de curva, algo super restrito que é difícil a gente operar. Normalmente a carteira de um investidor, ela é mais simples, é uma carteira comprada, você compra seus ativos de renda fixa, compra seus ativos imobiliários, compra suas ações e carrega aquilo. Trabalha só a diminuição das posições, mas ir na contramão, trabalhar a inclinação, esse tipo de instrumento, às vezes é caro, às vezes é inacessível, às vezes é difícil de fazer, então os fundos agregam esse maior acesso a operações restritas e uma maior diversificação. Tem fundo hoje que é uma grande plataforma global. A gestora brasileira já é tão grande e robusta que tem escritórios no mundo inteiro para trazer uma visão macroeconômica mais profunda. Então até eu começo a engatar essa vantagem na próxima, que eu coloquei aqui como alfa, mas no sentido de, para bons fundos, bons gestores, que tem essas equipes profissionais, mentes brilhantes, a gente espera a capacidade de gerar retornos adicionais, né? Para que você paga um gestor ali para tomar conta de um pedacinho na sua carteira? Vamos pensar no exemplo das ações. Eu invisto num fundo de ações que eu espero que esse gestor me remunere mais do que o custo de oportunidade daquela classe de ativos. O que é essa história de custo de oportunidade, né? Se eu vou investir em ações, o índice de referência, né, o custo de oportunidade dessa classe é o Ibovespa, porque eu tenho a opção de comprar um ETF baratinho que vai me dar a rentabilidade do Ibovespa. Então, se eu invisto num fundo de ações, eu quero que esse gestor entregue mais retorno do que o Ibovespa, que é o alfa que a gente fala, né? O excesso de retorno frente a algum referencial. Então a gente parte do pressuposto que bons gestores entregam alfa. E os fundos que a gente recomenda aqui, por exemplo, na Speech, a gente acompanha, a gente tem um alto nível de convicção de que os gestores são capazes de entregar um alfa generoso ao longo do tempo. Obviamente, não é todo ano, não é toda hora. Gestores são humanos, às vezes erram uma posição, passam por momentos mais difíceis ou menos difíceis, mas no longo prazo, a consistência desse alfa tem que ser interessante. E bons gestores entregam isso. Então, como nem tudo são flores nessa vida, vamos falar um pouquinho também do lado negativo, das desvantagens de se investir através de fundos de investimento. Primeira delas é algo que eu ouço direto. Eu não vou investir em fundos de investimento porque eu não vou pagar taxa. Que absurdo eu remunerar o gestor. Eu faço sozinho isso. Muitas vezes realmente é caro. Se eu pago, por exemplo, num fundo multimercado, onde a cobrança padrão é 2% que eu pago de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Então, se um fundo é ruim, eu acho que fica caro mesmo eu pagar. Imagina, eu pago taxa, porque justamente como eu falei nas vantagens, eu espero um retorno acima da média de mercado, aí esse gestor não me entrega esse retorno acima da média de mercado e eu ainda paguei caro para ele. Concordo, ficaria ali brabíssimo. Mas nunca pode ser o custo pelo custo. Tem que ser sempre o custo pela entrega. E aí, como eu brinco aqui, por exemplo, se eu falar para vocês, R$150 para comer num bom rodízio de comida japonesa em São Paulo, é caro ou barato? Não dá para responder a pergunta assim, né? Por quê? Se a comida for maravilhosa, excelente, de primeira qualidade, você vai ver que R$150 numa cidade como São Paulo saiu baratíssimo para um rodízio de alta qualidade. Hoje os preços dos rodízios bons aqui em São Paulo estão acima disso. Agora, se você paga R$150 e come aquele rodízio qualidade de self-service de churrascaria, aí você pagou caro pela entrega que você teve. Então nunca é o custo pelo custo, é o custo pela entrega. E bons gestores entregam alfas excelentes mesmo depois dessa cobrança. Uma curiosidade que muita gente não sabe. Toda performance de fundo de investimento já é publicada líquida de taxa de performance e administração. Então quando você vê ali num buscador de fundos gratuito pela internet, ou alguém publicando algum resultado
salário de fundo, você já pode ter a certeza que aquilo ali já está contabilizando o quanto que o fundo está mordendo através das taxas. E qual que é o problema do gestor receber o dinheirinho dele para fazer o trabalho dele, né? Eu acho que se o gestor me entrega bons retornos, eu pago ali sem problema nenhum, sem nenhum tipo de chateação. É que a gente às vezes tem aquela expectativa que a gente faria igual ou melhor do que o gestor, né? Aí, se você parte desse princípio, não, eu sozinho, eu tenho capacidade de escolher as ações de uma maneira melhor do que essa equipe de 15 especialistas com 30 anos de mercado, com software, com tecnologia, com dedicação exclusiva. Então, de fato, se você acha que sozinho tem uma capacidade analítica de selecionar ações melhor do que essa equipe de profissionais, aí com certeza fica caro, né? Se você é um mega especialista e faz sozinho, não tem por que pagar. Só que a gente sabe que esse mercado é muito competitivo. Você tem os melhores profissionais ali olhando, todo mundo tentando ganhar alfa, todo mundo tentando selecionar as melhores ações para entregar mais dinheiro para os seus cotistas. Então, às vezes a gente se engana. Eu não estou dizendo que você não é capaz de selecionar suas próprias ações, estou dizendo que é uma briga duríssima. Você vai entrar num ringue para lutar contra pesos pesados. Se você é um peso leve, você ainda tem chance de ganhar, mas aí a disputa fica mais contra você. Eu até brinco, né? A taxa de administração é como se fosse seu salário. Vai ter meses que você tem um rendimento na tua empresa ali um pouco abaixo, só que você não quer que chegue o final do mês e o seu chefe fale, ó, esse mês você trabalhou um pouquinho abaixo do que eu esperava, eu não vou pagar teu salário. Não. Se você performou, se você foi todo dia pro trabalho lá, na hora certa, saiu no horário certo, você tem que receber teu salário pelo serviço prestado. Mesmo que você tenha passado por alguma dificuldade aquele mês, né? Problema na família, a cabeça ficou em outro lugar, você ainda trabalhou, você precisa ser remunerado. E a taxa de administração não é o que enche o bolso dos gestores, né? É o que ajuda a manter os excelentes profissionais ali juntos, engajados, trabalhando, dando uma perenidade pro negócio da empresa. Poxa, se os melhores profissionais estão trabalhando lá, você precisa manter eles lá, senão a gestora começa a perder talento, então não é bom também. Então a taxa de administração dá uma boa estabilidade para garantir que aquela gestora tenha condições de manter a equipe unida, pagar os custos, manter tudo redondinho. Já a taxa de performance é onde de fato a gestora ganha uma quantidade maior de dinheiro, mas é um custo alinhado. E eu faço aqui a analogia com um bônus que você pode receber no final do ano da sua empresa. Você de repente excede as expectativas, traz um baita resultado para a empresa, chega no final do semestre o chefe vira assim, olha, você estourou a boca do balão, você teve um semestre maravilhoso. Então, além do teu salário que você recebeu, tá aqui, uma parte dos lucros da empresa vai cair no teu bolso como um agradecimento ao teu serviço prestado. Você vai ficar super feliz, poxa, merecido, meritocrático. Eu entreguei muito resultado para a empresa a ponto da empresa lucrar e ainda me dá uma parte daquilo. É mais ou menos a analogia da taxa de performance. Você paga para o gestor 20% do excesso de retorno, ou seja, 80% do excesso fica contigo ainda. Então, se o gestor bate de longe o mercado, qual que é o problema dele pegar ali um pedacinho para que você continue com um bom retorno, mas ele consiga ali de repente bonificar os analistas que selecionaram as ações ganhadoras e assim por diante. Acho que gera um estímulo favorável ao investidor, né? Você tem um estímulo de que o gestor tente buscar retornos com consistência para que ele gere essa taxa de performance, você ganhe sempre e ele ganhe o dele também. Eu não ligo, se todo mundo ganha o seu e tá todo mundo feliz, qual que é o problema? Você tem que ganhar bons retornos, o gestor tem que ganhar dinheiro e tá tudo certo. O problema é o gestor que cobra caro e não entrega resultado. Temos aqui também o danado do come cotas, que é uma jabuticaba brasileira, né? Não tem em nenhum lugar do mundo. Mas 2 vezes ao ano, em maio e em novembro, você tem uma antecipação do imposto de renda. Então, vamos pensar aqui um exemplo, um fundo de renda fixa, né? Ele começa com aquela tributação em 22,5, a tributação vai caindo a cada 6 meses, até que depois de 2 anos ele chega na alíquota mínima, que é 15%. Então, mesmo que você esteja no comecinho do investimento, 2 vezes ao ano vai ser auferido o quanto você teve de lucro e 15% vai ser antecipado. Isso tem um certo impacto negativo na acumulação, né, nos juros compostos, porque ao invés de você ter uma linha que se valoriza aqui, você vai ter no meio do caminho algum tipo de percalço, né? Você vai estar ganhando dinheiro, aí vai tomar uma mordidinha de 15% do lucro, né? Só se você teve lucro. Se não teve lucro, não tem come cotas. 15%, aí começa a render de novo, chega novembro, toma mais uma mordidinha. Isso, obviamente, tem um impacto sobre o efeito dos juros compostos. Se eu pudesse escolher, eu preferia que não existisse come cotas. Obviamente atrapalha, mas ele não é determinante. Esse é um ponto que eu bato. Muita gente fala, eu não invisto em fundo porque eu pago taxa e ainda tem come cotas. O pessoal demoniza muito come cotas. Como eu falei, é ruim, eu preferia que não existisse, mas em um caso de um bom fundo, não é isso que é a diferença entre você ser bem sucedido ou mal sucedido. Para bons fundos, que geram realmente retornos consistentes, o come cotas atrapalha, mas ele não te impede de ter retornos acima das médias
médias de mercado com consistência. Já fiz diversas contas de testar o impacto do Come Cotas versus o quanto um bom investimento te entregaria sem o Come Cotas. Tem uma diferencinha que não é gritante, que começa a aparecer só em prazos muito longos, mas, como eu falei e repito, não é determinante. Não é o Come Cotas que torna um bom investimento um mau investimento. Qualificação. Infelizmente, às vezes, a legislação de fundos de investimento atrapalha. Então, por exemplo, se eu quero investir em um fundo que investe 100% do patrimônio dele no exterior, esse fundo, por legislação, ele é restrito a investidores qualificados, que é aquele investidor que tem pelo menos R$1 milhão em aplicações financeiras ou alguma certificação de mercado apropriada. Eu não acho que privar o investidor de acessar um fundo de investimento internacional é proteger o investidor. Eu acho que, na verdade, se você força o investidor a se concentrar no Brasil, que é um país emergente, aí sim que você tem problema, você tem algum tipo de risco, porque nós somos o elo fraco dessa relação, nós somos o país emergente aqui. Eu tô dando só um exemplo aqui do investimento internacional, tá? Para elucidar essa questão aqui da qualificação. Hoje, se os investidores quiserem um fundo que invista no exterior, vão ver que esse fundo vai esbarrar em questões regulatórias e esses fundos vão ser restritos a investidores qualificados. Existem outras restrições, a legislação está mudando, então pode ser que se eu gravar uma versão 2 desse vídeo, na versão seguinte eu risque isso aqui, pode ser, porque dia 2 de outubro de 2023 entra em vigor a nova resolução 175, que vai flexibilizar muita coisa na indústria de fundos de investimento, inclusive essa questão do investimento internacional. Então hoje é uma desvantagem, muitas vezes alguns fundos ficam restritos, mas pode ser que em breve a gente melhore muito essa situação. E por fim, alfa aqui de novo. Poxa, mas como assim, Arraes? Você colocou alfa nas vantagens e alfa nas desvantagens? É porque você não tem certeza do futuro. A gente parte do pressuposto que bons fundos, com ótimas equipes, que trabalham juntas há muito tempo, têm capacidade de, ao longo do tempo, gerar alfa. Mas qual que é o risco? Mesmo os melhores gestores não têm qualquer garantia de que vão cumprir o que a gente espera no longo prazo. A gente tem que lidar com essa incerteza. Então, o risco dessa escolha é justamente você apostar num gestor, acreditar que ele vai ser capaz de entregar esses retornos acima das médias de mercado, e aí depois de muito tempo investido, você vê que ele ficou abaixo das suas expectativas. Ele não entregou mais retorno do que a média de mercado. Um exemplo, você escolhe um gestor de fundo de ações, você investe no fundo, passa 5 anos investido e você vê que, poxa, se eu tivesse investido num ETF de Ibovespa, eu tinha ganhado mais dinheiro. Então eu paguei taxas para esse gestor me entregar um retorno abaixo do Ibovespa numa janela suficientemente longa. Obviamente, anos ruins acontecem. Bons gestores, os melhores gestores do mercado já passaram por anos em que eles perderam feio para o índice de referência. É normal. Agora, em prazos suficientemente longos, em 5, 10 anos, você investir em um fundo de ações e ele não conseguiu te entregar uma consistência contra o Ibovespa, aqui é o lado ruim do alfa. Você pode não ter alfa, você pode ter um retorno abaixo das médias de mercado. Agora, só pra gente amarrar com o ponto que eu trouxe no início do vídeo, eu ainda acho que quando você escolhe bons fundos, você tem ali um equilíbrio muito favorável, porque você captura toda essa questão da comodidade, você delega a tomada de decisão para um profissional que muitas vezes tem essa capacidade de entregar excelentes retornos acima das médias de mercado, mesmo que você pague o que é de direito deles, né, essas taxinhas no meio do caminho. Então, pode ter muito valor se você conseguir encaixar algumas peças ali selecionadas pela nossa equipe, por exemplo, para compor uma carteira bastante diversificada e juntar o melhor dos dois mundos, que é ter comodidade e praticidade sem abrir mão de retornos, ou até mesmo ter retornos muito superiores do que a gente conseguiria ter se a gente fizesse tudo sozinho. Então, apesar das desvantagens, eu acho que bons fundos trazem imensas vantagens para a carteira dos investidores. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aqui na compreensão do que é um fundo de investimento, quais são as vantagens e desvantagens, e eu vou gravar mais vídeos como esse relacionados a fundos, desde que, é claro, você me conte se você gostou do vídeo, se você marcar o joinha para cima, mandar esse vídeo para aquele seu amigo que tem muita desconfiança, que não quer investir em fundos de investimento, talvez por não conhecer direito o terreno que ele está pisando. E aí eu fico por aqui. Desejo a todos aqui um grande abraço e até mais, pessoal!